Justiça pagou 80 milhões de reais nos cofres do Vascão e o presidente do Flamengo arrancando os cabelos da cabeça. Nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer isso aqui para você. Além disso também falar, é claro, sobre o problema com a 777 Partners confirmado nesta quinta-feira, tá? Até o FBI está envolvido na situação. A casa caiu de vez para esse grupo norte-americano e eu vou falar porque é tão importante tudo isso que está acontecendo com a 777 para o nosso Vascão. É coisa boa, se liga só. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar aí o seu dia com aquela chave de ouro, né? E as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, poxa amigo vascaíno, tá dando mole, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. É tão rápido, cara, é tão simples de você se inscrever, é tão importante para o nosso crescimento. Então se inscreva aí, além disso deixe também o seu like, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos que vamos então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né, fala logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante, falando, né, sobre o que aconteceu nestas últimas horas relacionado à Crefisa, pois a Justiça aqui do Rio de Janeiro, a quarta vara empresarial do Rio, aprovou o financiamento de DIP, Debtor in Possession, solicitado pelo Vasco e pela Vasco da Gama SAF, e liberou os 80 milhões de reais pedidos pelo nosso Cruz Maltino para socorrer o caixa e garantir a continuidade das atividades. O que a justiça tem a ver com isso, amigo? É o seguinte, o Vasco hoje passa por um processo de recuperação judicial, então qualquer coisa que envolve dinheiro no Vasco da Gama, ele vai envolver justiça. E principalmente quando o Vasco da Gama ele quer pedir um dinheiro emprestado, e foi isso que o Vasco fez. O Vasco foi ao mercado, conversou com diversos bancos diferentes, e aquele banco que, de acordo com o Vasco, ofereceu a melhor taxa foi a Crefisa. E a partir dessa taxa, que o Vasco entendeu como a melhor, o Cruz Maltino foi até a Justiça e solicitou este empréstimo, né, a permissão deste empréstimo. O Vasco aguardou até essa data de hoje, né, dia 16 de outubro, para automaticamente dar avanço às coisas e pegar esse valor de 80 milhões de reais. Hoje, então, a Justiça liberou e o Vasco já colocou em caixa os 80 milhões de reais. O DIP é um tipo de crédito previsto na Lei da Recuperação Judicial, é usado por empresas em crise para manter as operações e evitar um colapso financeiro. O Vasco ele pediu à Justiça esse valor para ser usado na folha dos atletas, os custos do futebol, tributos e também para algumas despesas administrativas. Como garantia, né, desse empréstimo, o Vasco ofereceu 10% das ações para a Crefisa. Ou seja, de forma resumida, caso chegue daqui a 2 anos, que é o tempo que o Vasco tem para pagar esse empréstimo, 2 anos não, 3 anos até o final de 2028, e o Vasco não pague, a Crefisa terá direito a 10% das ações da Vasco da Gama SAF. Inclusive, ainda sobre esse empréstimo, a juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca destacou alguns pontos importantes. O primeiro, financiamento é essencial e urgente para manter a SAF do Vasco da Gama operando, por isso ele foi permitido. O processo do Vasco da Gama ir até a Crefisa e pegar o empréstimo, ele segue todas as leis, a lei da SAF, a lei Pelé, os regulamentos também da FIFA e da CBF. Além disso, esse empréstimo ele não precisa de uma aprovação no Conselho Deliberativo, o que automaticamente, né, fez com que a Justiça permitisse sem problema nenhum. E o Vasco ele vai ter que prestar conta à Justiça sobre para onde vai cada realzinho dos 80 milhões de reais, tá? Ou seja, para onde for o dinheiro, o Vasco da Gama vai ter que esclarecer judicialmente. O Vasco vai ter que prestar conta à Justiça de onde vai utilizar
esse valor. O Vasco vai apresentar relatórios à administração judicial, ao Ministério Público e à própria Justiça, mostrando o ingresso e a destinação de cada parcela do valor captado. O objetivo é garantir transparência total e impedir que o dinheiro venha a ser usado fora das despesas essenciais. Essa medida aumenta, é claro, ainda mais a fiscalização e o controle do processo. Protege os credores, os investidores e o próprio clube, né? É claro, a gente não desconfia nem um pouco da atual gestão, mas infelizmente, num período recente, a gente já viu dentro do Vasco da Gama muitos erros acontecendo. E essa questão, né, de ter que prestar conta de cada realzinho desses 80 milhões é fundamental para que nenhum real, né, saia e vá ser destinado, né, para um outro lugar, que senão para o nosso Vascão. Em outras palavras, esse empréstimo é fundamental. O Vasco ganha o fôlego financeiro que precisava, mas com a obrigação de mostrar cada passo de cada centavo gasto. Então, muito legal o que foi feito, uma informação muito importante, 80 milhões nos cofres do nosso Vascão. E nesse momento, é claro, o presidente do Flamengo, o BAP, tá rasgando, tirando, arrancando os cabelos da cabeça, né? A Crefisa pagou ao Vasco da Gama o valor. A Leila Pereira, ela simplesmente pegou o seu telefoninho, ligou pro BAP e falou: alô, BAP, tudo certo, BAP? Só passando para avisar que a Justiça autorizou o DIP. Alô, BAP, eu já autorizei a Crefisa e ela fez o Pix. BAP, ano que vem tem mais, tá? Um grande beijo e um grande abraço. A Leila Pereira deve ter pego o telefone e feito exatamente isso. E o BAP em casa arrancando os cabelos, louco da cabeça. Por quê? Não esqueçam, né, amigo vascaíno? Ontem, o UOL divulgou a matéria onde o BAP disse que tem um conflito de interesse no empréstimo da Crefisa ao Vasco. O BAP ele foi além e ainda teve a audácia de dizer que o Vasco perdeu por 3-0 para o Palmeiras no dia que a Crefisa confirmou o empréstimo. Ou seja, dando a entender que o Vasco entregou o resultado em troca de 80 milhões de reais, disse que um empréstimo é imoral. Então o BAP falou um monte de besteira. E hoje que o dinheiro caiu, ele deve estar lá arrancando os cabelos da cabeça. Altura ou surta? Essa é a grande realidade. Show, amigo? Mas deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Perfeito, amigo? Vamos embora então prosseguir com esse boa noite gigante, né? E tem informação importante também para trazer aqui a vocês para fechar esse vídeo com relação a 777 Partners. Por quê? Simplesmente, amigo torcedor vascaíno, hoje o FBI soltou um comunicado informando a denúncia de fraude de Josh Wander. Amigo, a casa caiu pro Josh Wander, o sócio da 777 Partners e ex-dono, né, da Vasco da Gama SAF, foi denunciado nesta quinta-feira por fraude e conspiração na Justiça dos Estados Unidos da América. Na acusação, os promotores americanos afirmam que o empresário fraudou credores e investidores num valor total de 500 milhões de dólares, $500 milhão hoje na nossa moeda, um valor que ultrapassa a casa de 2,5 bilhões de reais. Essa informação ela foi publicada inicialmente pelo jornal The New York Times. Josh Wander ele é acusado de fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e conspiração, ou seja, ele é acusado em 3 frentes diferentes. Em maio de 2024, informação do GE é que o americano já havia sido acusado por esquema de fraude. A 777 Partners recentemente também entrou em um processo de falência e começou a ser administrada pela seguradora ACAP, que é uma de suas maiores credoras, né? E nesse momento, né, de acordo aí com a acusação, abre aspas, para obter financiamento para as operações da empresa, por exemplo, o Wander prometeu mais de 350 milhões de dólares em ativos como garantia a credores privados, sabendo que a 777 Partners não possuía garantia ou a havia prometido a outros credores. Além disso, o americano, né, Josh Wander, também foi acusado de usar dinheiro de credores para fins diferentes daqueles para os quais havia prometido, incluindo a compra de participações em times de futebol e despesas relacionadas a uma companhia aérea da qual a 777
era dona. A 777 colocou todos os clubes do... Aliás, a ACAP, né, a seguradora, recentemente colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda, mas há uma dificuldade para encontrar possíveis investidores. No ano passado, o fundo Land-Hall Capital Partners entrou também na justiça dos Estados Unidos com uma liminar contra a dissipação dos ativos da 777. A Land-Hall, ela acusava Josh Wander e sócios de fraude e afirmavam que a empresa era marionete da ACAP, a quem devia 10 bilhões de reais. Que loucura, né? Muito doido, cara, saber que o nosso Vasco perdão, foi parar na mão desses caras. Completamente surreal. Que bom que o presidente Pedrinho, quanto antes, tirou o Vasco da mão desses caras. E aí a gente vai para uma outra questão. Hoje, foi vista essa cagada que foi, né, vender o Vasco da Gama para a ACAP, para a 777. Hoje, mais do que nunca, ficou claro, ficou nítido, ficou provado quem é o senhor Josh Wander, quem é a 777 Partners. E, amigo, tudo isso que está acontecendo hoje, todo esse movimento nos Estados Unidos é completamente fundamental para a arbitragem da FGV. Caso você não saiba, vai saber agora. O Vasco ele tem direito a 30% das ações, é o que o Vasco tem. O Vasco, no contrato assinado em 2022, vendeu 70% das ações para a 777. Só que desses 70%, apenas 30% eles foram integralizados pela 777, ou seja, eles foram comprados pelo grupo norte-americano, através dos aportes que foram feitos. E outros 40%, eles não foram integralizados, eles não foram comprados, mas eles estão no contrato assinado, eles estão presentes no acordo. Então há um limbo, porque ao mesmo tempo que a 777 pagou para ter os 70%, assinou o contrato para ter os 70%, ela só pagou por 30%. Esses 40% eles nem pertencem à 777, mas também não pertencem ao Vasco da Gama, porque o Vasco assinou um contrato de venda. E exatamente esses 40% hoje eles estão na arbitragem da FGV, que ainda não tem uma data marcada para acontecer, mas tem que acontecer o quanto antes. E essa arbitragem vai ser fundamental. Hoje, através de uma decisão em caráter de liminar, o Vasco tem os 40% em posse. Não é do Vasco, mas o Vasco gerencia esses 40%. E por isso dá as ordens na SAF Cruz Maltina. Só que, amigo vascaíno, após essa arbitragem, tudo pode mudar. A chance da 777 Partners nessa arbitragem ter de volta os 40% para si é impossível. A expectativa é que após a arbitragem o Vasco pegue esses 40% para si e fique com 70%. Só que, além dessa chance, que é a real, o Vasco da Gama ele ainda pode ter os 30% que hoje pertencem a 777/ACAP. O Vasco tem tudo em mãos. Fraude em território norte-americano, fraude da 777, fraude do Josh Wander, empréstimos que foram feitos pela 777, ou aliás, pelo Vasco a 777 e não foram pagos de forma correta, vendas que foram feitas pelo Vasco da Gama e o dinheiro não foi visto aqui no Rio, documentos fraudados. Meu amigo, o Vasco ficou uma loucura durante esse período da 777. Então há a possibilidade de nessa arbitragem da FGV, o Vasco da Gama ele recuperar 100% das suas ações, né? No caso, os 30% hoje que pertencem a 777, mas os 40% que estão aí nesse meio do caminho e não há um dono certo até a arbitragem. Amigo, muita loucura, muita água vai rolar embaixo dessa ponte e o que eu te digo é, fica ligado, porque muita coisa vai acontecer. Show? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. Bom, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui agora. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, dessa quinta-feira, e já já eu tô de volta para trazer ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, amigo, curta, compartilhe, desculpe aí por ter tossido 2 vezes no vídeo. Tô bem ruim, eu já falei para vocês ontem, mas seguimos aqui, sempre com muita informação. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas.